Tá no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. E também de voltar no tempo. Nós vamos voltar ao ano de 1939. Nós vemos, ultimamente, infelizmente, né, uma guerra que nos deixa muito triste. Porque, ao mesmo tempo que é distante em quilômetros, é muito próximo de nós, né? Então nós começamos a imaginar como que esses soldados, né, essas mulheres também que estão lá, elas vivenciam, elas veem como tudo isso acontece. E é óbvio que nós não queremos que isso aumente, se propague, vá para outros países. É muito sofrimento, tanto de quem está recebendo uma guerra, como também de quem vai ao combate. Então hoje nós vamos estar conhecendo um pouco mais do que aconteceu com a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Nós temos um grupo aqui de encenação, que é esse aqui, ó. Grupo de reencenação histórica, o Monte Castelo, que vai estar contando pra gente, mostrando também. Antes de começar o nosso programa, eles começaram a mostrar e a também explicar cada um desses itens que tem aqui. E olha que são muitos, mas imagine você que era muito mais que os combatentes levavam até lá. Ele tem um objetivo, a pesquisa e a preservação dos valores históricos por meio de ação dos seus participantes. Então nós vamos voltar no tempo. Mas antes disso, tem um recadinho hoje. Eu tive a oportunidade de ter o convite e tomar um café da manhã com o Renato Augusto. De domingo tem o programa Os Segredos do Loiro. Ele aproveitou e fez uns cachos no meu cabelo, cuidou, olha que lindo, comprido, maravilhoso. O nosso querido Renato Augusto, que tem aí esse programa que estreou há pouco tempo na nossa emissora, chamado Segredos do Loiro. E aqui conosco também vai começar 2 novas produções. É segredinho, mas eu acabo contando que você sabe como que é. A Roseli Bonadil está fazendo uma visita pra gente, também o Júlio Cruz, e eu estou assim feliz da vida com a presença desses dois aqui. Também o Fabinho Pereira, que está conosco, ele que dirige lá a TV, né, em Mogi, veio fazer uma visita para nós. E claro, né, o nosso presidente Fernando Mauro, ele também vai estar aqui com a gente. Ele chegou de Brasília ontem e hoje vai estar conosco aqui também para estarmos falando, voltando no tempo, nessa parte histórica tão bonita, que ao mesmo tempo que é bonita, acaba sendo triste, mas é marcante, porque faz parte da nossa história, né? Quem não aprendeu durante os estudos de história sobre o que aconteceu lá, sempre naquele pensamento que nunca mais ocorra, mas infelizmente acaba acontecendo, né? Tá no ponto? Mostra a imagem, eu com o Loiro hoje tomando café da manhã, sensacional, obrigada querido, eu amei estar aí com você todo domingo às 8 horas da noite. Vamos de viajar barato? Viajar barato. Você tem uma prestação de serviço sensacional. Ali você conhece lugares fantásticos onde você pode estar com a sua família e com os seus amigos. Tá no ponto, Lucas? Então mostra. Vai lá. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. E hoje o nosso estúdio está assim lotado de pessoas sensacionais que vão nos contar uma história maravilhosa, não é mesmo, Fernando Mauro? Cássia Franco, ouvi dizer que hoje nós vamos voltar no tempo. Isso. Na Segunda Guerra Mundial, na Itália, na cidade de Monte Castelo. Nossa. Quando o Brasil ajudou a libertar a Itália dos fascistas. Já pensou que sério isso? Entregando a Itália ao seu povo. E na realidade ajudou a tirar naquele momento os alemães que estavam dominando a Itália, em especial o sul da Itália, mas eu acho que nós vamos ter gente muito competente para poder nos contar essa história. Posso chamar o Paulo Cassebe? Mas é lógico, fique à vontade. Hoje o programa vai ser de muito bate-papo, muita história, e você pode participar através das nossas redes sociais, página da TV Guarulhos e também do jornal Guarulhos Hoje no Facebook. E, inclusive, quem estiver assistindo puder compartilhar essa live, pode compartilhar que vale a pena. Eu sou um fã da história da FEB.
a Força Expedicionária Brasileira. Eu queria que o Paulo Casseb nos contextualizasse a respeito deste momento glorioso para o Brasil e para a Itália, inclusive símbolo de amizade entre os dois países. Exatamente. Em primeiro lugar, é um prazer para o Monte Castelo estar com vocês Para aqui. nós, com certeza. Porque divulgar o Brasil na Segunda Guerra, que hoje não é ensinado nas escolas, infelizmente ele tira um pouco daquela ligação Itália-Brasil, que devia se aprender mais, né? Mas o Brasil, ele nos anos 30, com a ascensão de Getúlio Vargas, em 37 ele decreta o Estado Novo, o Brasil passa a fazer um forte namoro com os países totalitários. Só que isso, é óbvio, não agradava aos outros governos do mundo. E pressões muito fortes acabam levando o Brasil a certas posições que não interessavam à Alemanha e que levou a torpedear navios brasileiros na nossa costa. Nossa. Isso até quando, em agosto de 42, o navio Baependi é torpedeado e é a gota d'água. Logo no dia 22 de agosto, o Brasil rompe relações com a Alemanha e alguns dias depois decreta o estado de guerra. O Brasil se mobiliza. O Brasil, que não tinha nem imaginado participar de uma guerra na Europa ainda, Nossa. quer dizer, não tinha como isso. O nosso exército, a aeronáutica e marinha não estavam preparados para isso, né? Mas foi necessário fazer algo. E em 1943 foi formada a Força Expedicionária Brasileira. O governo brasileiro decidiu mandar um contingente para a Europa e também um pequeno contingente da Força Aérea Brasileira, que seria o primeiro grupo de aviação de caça da FAB e a ELO. Você lembra quantos eram os brasileiros que fizeram parte da FEB? 25.334 homens foram para a Itália. Nossa, Desses 25.000, 300 e quase que os 334 eram efetivos da Força Aérea Brasileira, que formavam o primeiro grupo de aviação de caça, né, que tinha a missão de caça-bombardeiro. Como a Itália já estava com o céu dominado pelos aliados, não havia mais a necessidade de aviação de caça propriamente, o enfrentamento com o inimigo aéreo era difícil. Mas ele aplicou muito bombardeiro, ou seja, o caça-bombardeiro ele destruía estações de trem, depósitos de munição. Infraestrutura do inimigo. A estrutura. Então, o Brasil operou nisso, praticamente o grupo. E também uma outra unidade da FEB, muito esquecida, que é a primeira ELO, Esquadrilha de Ligação e Observação, que ela estava sob o comando da artilharia divisionária da FEB, apesar de ser da FAB. Então ela decolava com aviões pequenininhos, que eram os Piper asa alta, aviões vulnerabilíssimos, né? E ia um oficial do exército com o rádio atrás e o piloto na frente, sobrevoava o local onde estavam os alemães e por rádio ele pedia a correção dos tiros de artilharia. Então ele falava, Não olha, tinha a tecnologia que tem hoje, né? E Não, rádio, nada. quando muito rádio. O rádio, vamos dizer que era outra Para ele passar a posição. A posição dos alemães. Era e- tudo visual. Tantos graus Tudo visual. norte, tantos Tudo graus visual, sul, fez. mas ele dava uma latitude e longitude média. Ou então ele falava, olha, o seu tiro ali foi muito curto, corrige para tanto. Pau, aí acertou, mas só que ele estava em cima. Tudo visual. Tudo visual e vulnerável, Porque a era uma artilharia, tela. porque a artilharia do inimigo também poderia Sim. acertar Não precisa esses ser aviões. artilharia, um bom tiro de uma arma menor poderia, se atingisse o motor, o Piper é um avião minúsculo para duas pessoas, né? Então foram essas duas unidades da FAB que lá estiveram e a FEB com sua artilharia divisionária, a infantaria, né, sob o comando de Mascarenhas de Moraes. E ela teve vários momentos difíceis, porque os nossos soldados saíram daqui para lá, mal sabiam com que arma iam combater. O treinamento tinha sido muito rápido pelos americanos. E o Brasil, ao chegar lá é que eles foram ter contato com as armas que eles iriam utilizar no combate. Foi lá que eles fizeram. Eles não O sabiam nem o que eles iam encontrar a lá. metralhadora, eles foram lá, tanto é que o nosso uniforme brasileiro, que é apelidado de Zé Carioca, que é o uniforme mais esverdeado na época, ele era muito similar ao uniforme alemão. Isso era bom ou ruim? Era ruim. O americano
teve que dar o nó em pingo d'água, pedia para, às vezes, o brasileiro tomar cuidado, e muitas vezes os nossos uniformes tinham que ser mesclado alguma coisa. Por quê? Para identificar. Para identificar. Que não eram os alemães. Não era alemão. Tanto é que existem histórias que contam que quando em Nápoles estavam desembarcando os nossos pracinhas, o público começou a vaiar pensando que era o batalhão de alemães presos. Porque parecia que era da mesma turma deles, né? Justo. Mas com certeza, a dificuldade, a gente tem que levar em conta numa coisa. Quem era esse pracinha? 90% deles era o homem simples do dia a dia, que não tinha aquela formação militar necessária, nem de informação. Não tinha. Quem era aquele homem que saiu, sei lá, de uma cidadezinha do centro do Amazonas, ou do interior de São Paulo, que o mais perto que ele podia chegar do que era a Europa, talvez fosse conversar com um espanhol, um português que era dono da padaria da esquina, ou um italiano que ele conhecia que tinha um comércio, alguma coisa, um alemão que... Quer dizer, era muito... Para ele, era um impacto muito grande, um contraste, um impacto. Por isso eles têm valor. Muito. Por quê? Porque eles saíram daqui, atravessaram o oceano. Sem saber o que ia encontrar lá. E era o cidadão comum, era o cidadão médio brasileiro, né? O do dia a dia. Dia a dia. Que aqui você está representando. Por que a Força Aérea era um pouco diferente? Para você ser da Força Aérea, mais preparado, piloto, tem que ter, você tinha que ter todo um curso tal, entende? Então é diferente um pouco. Mas para a infantaria, para o exército, que tinha um contingente imenso de 25 mil homens, você gerir isso ia, como nós temos aqui, desde a enfermeira brasileira, passando pelo pracinha que está aqui atrás, que é o típico pracinha da FEB, né? Que era o homem do dia a dia, que recebeu o uniforme e que foi para lá combater. Então, aguentar frio de inverno, nós não temos o frio que tinha lá, tanto é que os uniformes brasileiros das enfermeiras e dos soldados nossos, eles passaram um mau bocado, não foram preparados para o frio europeu. Aqui nós vamos apresentar estas pessoas que fazem parte deste grupo, o Monte Castelo, que eles fazem uma reencenação dessa história. É importante, faz parte, né, da nossa história. É muito bom que estejamos sempre aí com esse sentimento de que eles foram a lutar também pelo nosso país, né, em nome do nosso país, cooperando com um país que era aliado aqui diante de tanta dor que acontecia naquela época, mais ou menos o que acontece agora, não é mesmo? Então, apresente cada um deles, Paulo Cassebe, vai lá. Bom, então e vamos também lá. A farda, né, que eles estão usando, o Contar contexto isso, dessa farda. Tá bom. Bom, então, ladies first, primeiras mulheres, até porque é minha esposa, se não for a primeira eu apanho em casa. Já imaginou? A gente sabe. Também. Então, o que a Marília está vestindo, na realidade é um uniforme chamado HBT. Não é aquela vestimenta branca de hospital, que elas também usavam. Também usavam. Tá? Mas é aquela vestimenta HBT que era mais protetora um pouco. Então é calça, né? Pode levantar aqui. Acho que até dá pra ficar de pé, sim, ó. Dá pra mostrar direitinho. É o bornal, né? Tá. O cinturão. Do lado direito, o símbolo do 5º Exército Americano. Porque elas tinham que se identificar a quem eles estavam ligados, vamos dizer assim, a quem eles obedeciam ordens, a quem eram subordinados, no caso, então é de americanos e de 5º Exército, é isso? E do lado esquerdo, o símbolo brasileiro da dizendo FEB, que era a cobra fumando. A cobra fumando. Vamos, Então, tem até um trocadilho de que fala, né, da cobra. É mais fácil, vou falar o que eles diziam. Fala o que eles diziam naquela época. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra. E pra guerra, e acabou indo. Então, eu até vou, se vocês permitirem, eu vou contar isso aí. Conta, então. lógico. Pode sentar, por favor. Essa vestimenta que ela está usando é típica de uma enfermeira americana e, como consequência, também de brasileiras. Né? Depois até ela tem umas histórias interessantes para contar do que as enfermeiras encontraram lá, de algumas coisas curiosas. Mas é o seguinte, essa cobra fumando é interessante. Muita gente, por muitos anos, falava, né? Dizia-se que na época a cobra surgiu porque o slogan era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Bem, muito bem. Eu conversei muito com um pracinha, um ex-pracinha falecido, uma pessoa muito legal, muito culta, muito lúcida, muito pesquisador de história, que era o senhor Lascaleia. E ele
escreveu e até mandou para o exército e me contou que essa história da cobra era outra. Ele falou uma vez para mim, falou: Paulo, aqui nós tínhamos na Praça da Sé o seguinte, existia um cara, um sujeito, que vivia de trocos ali na rua, e numa determinada hora do dia, para ganhar os trocos dele, ele abria uma mala e tirava de dentro uma cobra, a cobra mesmo. E brincava com a cobra ali, logicamente era uma cobra que não devia ter era veneno, ofensiva. E brincava colocando um cigarro na boca da cobra. Ela segurava, lógico. Depois segurava, pô. Né? E brincava. E o público adorava ver isso. Só que era numa determinada hora do dia só. E toda vez que ele se aprontava para abrir para a cobra, o pessoal começava a falar: ah, a cobra vai fumar! A cobra vai fumar! Mas era uma coisa popular, que não tinha nada a ver com FEB, com militar, com nada. E alguém, por algum motivo, pegou isso aí, né? De alguma forma, porque o primeiro desenho da FEB era uma cobra que o Walt Disney desenhou, que ela está num jeito muito bang-bang americano, a vestimenta, o jeito dela. Então não foi aprovada para uso na FEB. Aí surgiu esta cobra que nós conhecemos hoje, que segundo o veterano Lascaleia, a quem eu dou muito crédito, tá? Ele falou, a verdadeira história, com fundamento e com base, era justamente essa, de que havia esse cara que brincava. Que estava na praça. Olha que história, foi virar até um trocadilho em relação a... Então é mais fácil aquela cobra ali fumar do que o Brasil ir pra guerra, tá pensando? O Brasil foi. Quero agradecer aí o Emerson Carlinho. Ai, obrigada. Tenha uma boa tarde. Forte abraço a todos. Obrigada. Traz pra lavar. Eu vou levar o carro aí. Eu vou levar o Fernando também. Não, eu combinei com ele hoje, nem te falei. Aqui, ó. Ele já me manda faz tempo. Olha, eu vou. Primeiro que eu tô sem tempo, Emerson. Eu vejo todas as vezes que você me convida. Mas é que eu tô sem tempo. Mas nós vamos. Emerson, eu vou. O problema é que eu tô sem carro. Ah, mas eu tenho dois. Ó, a Elda Souza Santanelli. Boa noite, os olhinhos apaixonados. Boa noite, querida. Daniela Hernandes, do Minha da AP. Amanhã, hein, sábado, às 11 da manhã, tem o programa Minha da AP. Verdadeiros Heróis. Com certeza. Nós temos aqui ex-militares da Força Aérea também que fazem parte desse grupo. Elizabeth Salvador Cota Sartori. Boa noite, Cássia. Boa noite para você também. Pode entrar em contato com a gente se você tem alguma pergunta, alguma questão em relação às pracinhas, a essas pessoas que foram lutar lá pelo Brasil, mal sabiam o que encontrar. Nós temos aqui, olha, vários itens e vamos estar falando, eles vão explicar para nós o que essa pessoa que era civil, né, um homem ou uma mulher que era dona de casa, um marido, um trabalhador, levava e encontrava. Já imaginou se for no lugar dessas pessoas? E olha que do jeito que está a situação atualmente, a gente tem que orar muito para que essa guerra acabe, né, e que não tenha mais tantos inocentes aí morrendo, feridos e até mesmo tendo que fugir, como está acontecendo. Mas é fácil, é só deixar o mundo na mão do Trump de um lado e aquele cara da Coreia do Norte do outro. Bota os dois numa sala para conversar, muito pacífico, né? Ou os dois no ringue. Porque o Trump gosta, né? Ele é campeão de luta livre, né? Agora vem cá. Vamos apresentar os outros. Bom, então, posso apresentar os outros? Opa. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ricardo foi da Força Aérea Brasileira, inclusive aqui da base aérea. Levanta aí. Ele está vestindo o uniforme, o macacão de voo padrão americano, que o nosso pessoal lá usou padrão americano. Esse tecido é mais, vamos dizer, mais quente, assim? Não, esse... Porque lá era frio, não é? Este é o padrão verão. Verão. Existe um outro que é verde, que é o padrão inverno, que eles usavam lá. Tá. Este foi usado lá. Então, o que vocês estão vendo, inclusive os bolsos, tudo é literalmente como era lá. Porque esse macacão não é qualquer macacão, foi feito em cima de um verdadeiro. Tá. Quando eles vieram para o Brasil, adicionaram isto no último voo. Vou mostrar ali, que é o símbolo do Senta-Pua. Do Senta-Pua. Ali, ó. Por que o Senta-Pua? O avestruz. Senta-Pua? Eu vou te explicar já. Olha, ele é ex-militar, viu, gente, da Força Aérea, para vocês saberem. Olha, essa arma que ele está usando... Vou mostrar. Mostra aí, tira a arma. É uma Colt 1911, que era arma, eu não vou dizer padrão, mas praticamente padrão para pilotos também, não é? Essa é uma arma de airsoft, que o grupo não usa nenhuma forma de armamento verdadeiro, é princípio nosso. Tá bom. Tá? Então é o seguinte, o coldre padrão americano, a arma, e isto aqui que muita gente pergunta, o que é esse troço aqui? É o sinalizador? Ah, não, perdão, eu estava ouvindo... Isto aqui chama-se Mae West. Mae West era uma
uma mulher nos Estados Unidos que fazia muitos shows e tal, né? Então apelidaram isso de meio oeste, porque ficava junto do corpo do soldado, do combatente, né? Eles Entendeu? que é uma brincadeira. E meio oeste, no Brasil, teve o nome de Papo Amarelo. Papo Amarelo, que é amarelo, né? É o salva-vidas. Ah, esse é o salva-vidas. Porque tem aqui embaixo, no original, Eu achei este que é era uma colete à prova cópia. de bala. É uma cópia, tem dois fiozinhos que ele Não. puxa, se ele cair na água ele infla. Tá. Então como ele está preso aqui, ele fica Com o papo amarelo. olhando para cima, sem se afogar. Tá. Né? Então era exatamente esse é o componente da Força Aérea Brasileira, o piloto que esteve lá. E essa luva aí? É luva de couro. Luva Mostra o de símbolo couro, ali pro pessoal ver. Tem o Padrão símbolo ali, ó. americano. Padrão norte-americano. São as asas ali, né? São dois tipos de luva que eles usaram, esta e esta É. aqui. Que eu estou usando Qual a também vem. diferença? Também com as Nenhuma, é que esta aqui, Só ela, o desenho. ela tinha um punho. Ah. E este punho dava muito problema, ele começava a puir muito, porque ele é pano elástico. E a, Aí passaram para essa que não tinha. Essa daqui que não tinha. Ah, sim, que é somente couro. É, couro. Mas Agora o nosso- os outros. Agora vamos lá, vamos só para completar, para depois passar pro Zeca. Peraí, vou pegar o Zeca, porque o Zeca tem bastante para falar aí. O gorro de voo, Vou de volta aqui. Vai lá, ele que eu vou. Aliás, Rubini. Rubini, Júlio, ele é ex-militar também da Força Aérea. Para que vocês entendam. E os outros são civis. Então, E fazem parte desse grupo. Vai. vamos lá, ajuda ele a colocar o gorro de voo aí. Esse gorro de voo é verdadeiro, consegue colocar porque você sozinho? não tem hoje, com raras exceções, cópias disso. Tá. Todo o material que vocês estão vendo, nós que mandamos fazer em cima do original. O que ele está usando é o gorro de voo, padrão verão. Este é o inverno que eu vou mostrar depois. Padrão de verão. O óculos de voo que o piloto brasileiro usava aqui no Brasil para patrulha, mas muito pouco na Itália. A roupa dele é uniforme de passeio, embora eles também pudessem voar com este uniforme em vez do macacão que o Ricardo apresentou. Tá? E ele tinha entrada de áudio para o intercomunicador. sim. Aí, ó, tem até o fio ali, ó, Isso, que para ele você ligava no avião. para poder ouvir e se comunicar Exatamente. com os demais comandantes. Enfim. E eles iam sempre com a Colt aqui do lado, como arma de defesa A arma é a pessoal. mesma, vou mostrar. É a mesma. Vou mostrar. É a mesma. 45. É mesmo porque era um padrão, né? E Tá. o mesmo papo amarelo que a gente chama, né? Meio Oeste, Tá. tá? Esse era o padrão, era um padrão. Este outro aqui, Inverno. porque esse gorro de voo, em geral, era preferido no inverno porque é de couro, Tá. né? E por ser couro, lógico, ele protegia mais. Então ele ficava neste posicionamento, assim, Tá. o Intercomunicador. intercomunicador. Você tinha a máscara. Olha, a gente vê isso em filme, né? Essa máscara aí já é Oxigênio. oxigênio. Por quê? Porque eles voavam a uma altura Altitude muito alta, elevada e isso criava, com certeza, Mas isso é para Porque o caça. ar Isso era é para muito caça. rarefeito. o nessa- bombardeiro, nessa- bombardeiro usava. também? Também usava. Deixa, soltou. Ela é assim. A traqueia dela, ligada no local do oxigênio, e a saída dela para a fone, aqui onde ele falava. Tá bom. Tá? Então tinha o microfone acoplado. Acoplado, e o óculos, lá na Itália eles usaram esse nosso óculos aqui, que é o tipo B8, né, Tá. do piloto. O blusão, tudo que vocês estão vendo, é óbvio, como eu falei, é padrão americano, porque nós estávamos lá nos padrões Aliados deles. a eles, né? Mas eles que forneciam? O Brasil não tinha, Eles que forneciam. forneciam. Tá. Deixando claro, tem gente que pensa que nós ganhamos. Pagaram, os brasileiros pagaram. Regiamente, depois eu explico como. Este blusão é o A2, é o padrão dos aviadores americanos. Nós temos, depois se quiser eu mostro um que está ali, que é o padrão para inverno, Já vamos tá? Tá. Então, isto que eu estou usando, que é igual ao do Rubini, é Inclusive, essa inclusive a gravata. gravata. tinha gravata se também? usava. Deixa eu tirar o papo amarelo. Pra mostrar. Sim, lógico, lógico. Aí a gente vai ver então a gravata, que fazia parte do uniforme padrão. Isso para quem era o aviador. Aviador. O aviador, é. Aviador, é. Você pode ver ali, o pracinha não tá com a gravata. Não, mas ele Ele é tinha uma gravata também? exército. Então, o exército, hoje a infantaria não usava gravata. Né? Somente oficiais. Só os oficiais. É. É que no caso, quem voava normalmente era oficial. Né? Sim, sim. Porque a FEB é uma coisa, a FAB A FAB é outra. outra, Mas elas sim. são... Por que verde? Uniforme Oi? verde.
Dele? Todos verdes. Não é verde. Esse um não é verde, padrão é caqui. É do padrão CAC. CAC, que é. Caqui. O uniforme da Força Aérea, na Isso. época, quando ela foi criada, foi padrão CAC. Mas hoje é branco, É. né? Força Aérea. Não, azul. Não, Azul. 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 Mas hoje é azul. Azul, É. Branco é marinha, né? Essa cor caqui saiu de uso no fim dos anos 50. Tá. E esse uniforme é que eles iam para passeio quando eles estavam de folga de domingo em Pisa, e tinha até o Paulo podia falar, tinha um clube dos oficiais em Pisa. Clubes oficiais dos aliados todos. Dos aviadores, exclusivo dos aviadores. dos aviadores. Tinha um clube dos oficiais, onde que fora de missão eles iam. E ainda nesse existe? clube. Eu passei lá em Pisa, tem o prédio ainda, Tem o prédio. tudo, mas tem as fotos que nós temos, antigamente tinha placa, né? Clube do. Mas funciona alguma coisa lá? Funciona um restaurante? Funciona um bar normal, Um bar. eu entrei, tomei café, Tirou foto? tomei o limoncello lá. Tirou uma foto? Tomei o limoncello. Agora vem cá, onde é que ficavam as condecorações? Pra gente falar, não, esse aqui ganhou medalha, ganhou a cruz, ganhou... Onde é que ficavam as medalhas e as condecorações de guerra? As condecorações de guerra, olha, na verdade aqui era o brevet, Tá. né? Nesse uniforme, não sei se usava o Brasil também. Alguns sim. Usavam o Brasil também. Sim. Pra identificar? Né? Mas a condecoração de guerra eles usavam. Penduravam na própria camisa. na Ou própria em geral na camisa, túnica, né? Tá. Na túnica. Ou na túnica, é verdade. túnica. Tem a túnica também, que nós não trouxemos, é verdade, tem a túnica. Mas Agora esse- falta o bracinho. Então vamos lá. Vamos lá. O Zé Esse tá- relógio também é da época da Esse guerra? relógio da época também. Aí, ó, como é que... Qual relógio que é esse? Qual que é a marca? Dá Não, pra- é um relógio que a FAB fez uma réplica posteriormente, né? Esse relógio foi fabricado nos anos 90, mas é o padrão que se usava na época também dos pilotos. Perfeito. Agora aí, eu acho que o mais interessante que o nosso amigo Zé Camelo está mostrando é um uniforme da FEB. Exatamente o que o nosso soldado, nosso pracinha, Inclusive usa. a bota. A Coturno. bota com perneira, uma perneira, né? E Aqui ele, explica, seria legal você explicar. voltando no que ele falou do uniforme, quando chegou na Itália e ele era muito próximo do alemão, um jeito que o comando teve de melhorar isso daí para não confundir era americanizar o uniforme. Então foi inserido o capacete, que esse capacete é americano, é um modelo M1 americano. O nosso era francês, ele não foi levado para a Itália, foi só praticamente a roupa mesmo. Tá. Aí a calça é original, né? O nosso coturno era preto, o do americano era marrom. Então os brasileiros mantiveram o preto, mantiveram a calça verde original, a camisa e receberam a jaqueta americana. Essa jaqueta já é do 5º Exército americano. Isso. Aí já Tem com o 5A aí também ou não? emblemas, acrescentados os emblemas brasileiros nela. Mas aí tinha o tal do 5A, que é o 5º Exército americano? Tem também. Aí. Tinha Tem também. assim, para Olha a aí. divisão. É Eu tô ficando esperto aí no americano, uniforme de vocês. E aí identificava. Esses lugares que você estava usando, algum lugar que você guardava granada? Como é que era? Na realidade, isso aqui é munição do fuzil. Isso é a munição do fuzil. Isso aqui é o porta-munição do E fuzil. você tá Mas com uma você já faca aí imaginou por um quê? pai de família usando tudo isso, indo lá pra lutar, gente? Não, pera aí, deixa eu perguntar. Nossa. Essa espadinha, o que que é? Na realidade, é a baioneta. Ah, É o quê? Não, essa foi ótima. não, eu queria entender, desculpa. Não, já imaginou anunciar combate tudo isso? corpo a Não, você foi num corpo. lugar. Mas que não existiu praticamente na Segunda Guerra Mundial muito, corpo a corpo aí. Teve, sim. Muitos combates. Eles estão recontando essa história de tudo que um pai de família foi chamado pra guerra. Ele ia passar por isso aí. Pera, calma. Deixa eu fazer uma pergunta pro Casseb, porque ele vai me explicar isso. Na Primeira Guerra Mundial, você tinha... Todas as guerras anteriores à Primeira Guerra Mundial e até a Primeira Guerra Mundial, você tinha muito mais encontro corpo a corpo, porque ainda não tinha o fenômeno da aviação de guerra que fazia os bombardeios. Também. Quando você passou a ter os bombardeios, você diminuiu a questão do encontro dos dois exércitos, que eram então os, como é que chama? A infantaria. As infantarias elas se encontravam assim, se intergeravam um num canto, outro no outro, e ficavam atirando. Esse que a gente está falando da baioneta de um e no outro, já era uma coisa, vamos dizer assim, mais rara na Segunda Guerra Mundial ou não? Acontecia muito? Não, muito. A mesma coisa. É lógico, na Primeira Guerra, a tendência do corpo a corpo era maior. Isso. Ela ainda trouxe muito de uma guerra não moderna, vamos assim chamar. Isso. Na segunda, mecânica, não você mecânica, tinha muita, né? você tinha caminhões, você tinha tanques de guerra, você tinha veículos que eram somente para reconhecimento, mas eram armados, blindados. Você tinha aviação.
né? Você tinha canhões com uma potência diferente, você tinha um sistema, é difícil falar isso, você tinha uma tecnologia de matar mais aprimorada. Isso, por exemplo, agora, culturas mais anteriores a essa, como a dos japoneses, por exemplo, usava muito até espada. Se você fosse imaginar, no uniforme dos japoneses, você tinha logicamente que o fuzil, mas você tinha também nos oficiais, se mantinha a tal da espada. Nos oficiais, sim, que era a parte mais do ornamental, ritual, isso. Né, que envolvia uma questão de crença. Isso. Aí já é uma coisa... Até para o Araquiri, no futuro, se fossem pegos e tal, porque tudo, veja bem, tudo na guerra é interessante. A gente vê que todos creem num Deus e matam em nome dele, né? É interessante. Por exemplo, você falou bem, o japonês tem uma crença fantástica, que a gente olha o oriental e fala, pô, ele busca a paz. Mas se ele precisar ir para a guerra, ele sabe como tirar a própria vida. O pessoal nosso, que 99% ou 90% era assim, cristão. Isso mesmo. Né? Então você vê, a gente também sabia que estava lutando contra algo que era ruim e que era anticristão. Só que você pegava o soldado alemão, no cinto dele está escrito Gott mit uns, ou seja, Deus está conosco, Deus está comigo. Era o padrão do cinto, da fivela do cinto alemão. Não sabia disso. Todos os exércitos, aquela velha história, né? Por via das dúvidas, envolve Deus para ver se ele me protege. Bota uma cruz aí. Então, a coisa, infelizmente, é assim, né, que funciona tudo. No caso do Pracinha, eu gostaria que o Zeca falasse também da arma aí, que acho que é interessante falar, que eles usaram, a arma que foi usada. Então, o nosso exército, na época, recebia armamento alemão. O Brasil tinha uma boa relação com a Alemanha, antes da guerra, né? E quando foi para lá, por não se ter a munição alemã, os aliados não utilizavam armas alemãs, né? Foi precisado americanizar o soldado no armamento também. Aí eles acrescentaram, essa aqui é um dos modelos, tá, que foi acrescentado, existiram outros modelos. Mas esse era tipo um básico da infantaria, que é um M1 Garand, né? Que ele é hoje vamos pôr assim, é o 556, seria o 556, né? Então ele foi cedido para oficiais, sargentos, CEOs que chamavam, né? Que eram suboficiais. E a infantaria recebeu o Springfield, que era basicamente chamado de mosquetão, né, para a infantaria comum, mas o armamento americano. Entendi. O capacete você falou que é o tipo... É o americano, esse é o M1 também. O M1, né? A gente usava o francês e lá recebeu o americano. Porque o Brasil teve a doutrina francesa militar até entrar na Segunda Guerra. Quando ele entrou, óbvio, precisou traduzir isso tudo em termos militares para o padrão daquele que nos fornecia, que era americano. Né? Foi por isso que o Zeca explicou. Hoje o padrão do exército é um padrão mais ligado aos Estados Unidos ou à França? Hoje? Olha, a gente não pode dizer que não é ligado aos Estados Unidos. Até por questões continentais, nós temos uma ligação, não tem como você desvincular esse tipo de coisa. Tá? É óbvio que o Brasil tem adaptações relativos ao seu teatro de operações, que é Brasil, né? Que ele não vai, por exemplo, ter envolvimento numa situação no teatro de operações no Ártico. Então, nossas Forças Armadas não vão se preocupar diretamente em ter um uniforme como um país como os Estados Unidos, que tem envolvimento no mundo inteiro. Tá? Então, nós temos peculiaridades nossas. Perfeito. Agora nós vamos apresentar todos esses itens que tem aqui para que você possa voltar no tempo. Aí você me pergunta, mas por que a Cássia Franco está trazendo esse tema hoje para o programa? Porque nós precisamos perpetuar essa história de pessoas que foram lá fora lutar e que os descendentes continuem, muitos estão aqui da nossa cidade também. É uma história muito bonita, uma história muito importante. Nós não podemos esquecer pessoas que lutaram lá atrás e nós não sabemos o dia de amanhã. Então, como nós temos a base aérea aqui na nossa cidade, eles já estiveram lá também, estão prestes a fazer um evento, você sabe agora aonde você pode ter aí um pouco da nossa história.
né? Porque faz parte também das pessoas, dos munícipes aqui da nossa cidade. Mas vai ter um evento? Vai ter um Vai mostrar evento, tudo isso? ele E vai ter a falar. ensinação do Monte Castelo? Eu não sei se vamos dizer, eu veicular esta informação. Vai ser em abril. Nós vamos estar falando aqui, né? Ah, não, você está falando de Caçapava. Isso, lá de Mas acho que casa. você pode falar também daquela também. Então, Você você fala fala, lá, pode falar. Está parecendo uma caixa de surpresa. É ao vivo, é ao vivo. É mais ou menos como eles que foram lá lutar e foi uma caixa de surpresa. Apesar de ser de guerra, é ao vivo. É ao vivo. Então, é o seguinte, dia 28 de abril, lá em Caçapava, existe uma unidade do Exército chamada 6º BIL, 6º Batalhão de Infantaria Leve, que no passado foi 6º RI, 6º Regimento de Infantaria, que foi o primeiro contingente que o Brasil mandou para a Itália, saiu de lá. E, por destino da história, foi esse regimento que atuou em 1945, no fim de abril de 45, fazendo a rendição, a última rendição na Itália de tropas alemãs foi feita no Brasil, pelos brasileiros. Foi perto da cidade de Respício e tal, mas ficou conhecido como o local Fornovo di Taro, aonde estavam em passe Brasil e alemães, e também uma divisão de Bersaglieri, Itália, do lado dos alemães. E um padre da província de Noviano de Rossi se prontificou a intermediar uma tentativa de ver se os alemães se rendiam para evitar mais mortes. E esse fato aconteceu. Resumindo, negociou-se, não vou contar os intermédios, porque senão ficaria muito comprido. E o Brasil fez a rendição de 15 mil homens, comandados pelo general Otto Fretter Pico, que era um general alemão, comandava lá na época. E essa história, que é muito conhecida na história militar brasileira, ela é reencenada todos os anos neste quartel de Caçapava, que é o responsável herdeiro por essa vitória. Então, todos os anos o nosso grupo está lá e à noite tem uma arquibancada, é feita a reencenação, aonde é feito com o primeiro ato, vamos assim chamar. O padre que fala com os brasileiros e o comandante brasileiro autoriza ele a tentar dialogar com os alemães. Ele vai falar com os alemães. Quando chega lá, fala com os alemães, recebe uma prensa dos alemães, porque os alemães não querem diálogo. Então isso tudo está acontecendo lá. O padre vai, fala, depois volta. Isso foi 44. 45. Os últimos dias da guerra. Aí acaba este ato, aí o exército faz uma demonstração de uma batalha que houve naquela noite, na época, após a tentativa do padre. É feito lá uma exposição do exército com batalha, com tiros de verdade, festins, bombas, tudo, né? E depois o terceiro ato é a consumação do fato. Aí entramos nós de novo, tem lá num canto o posto alemão, do outro lado os brasileiros, né? Aonde aí começa o diálogo até que o general resolve conversar com os brasileiros e aceitar a rendição. É feito por meio de um assessor dele, um major Kuhn, então, do exército, do alemão, que falava um pouco de italiano porque ele serviu muito na Itália no passado, então ele sabia falar italiano. E o brasileiro também, ali devia ter alguém que falasse italiano. Ah, o brasileiro você sabe como que é, ele se vira. Vamos só fazer uma parte agora, nós vamos falar de Guarupás, mobilidade em foco. Lucas, mostra. Mobilidade em Foco. Você sabia que para a compra de créditos do bilhete único de Guarulhos já estão disponíveis aplicativos? Compra através do site, além de 120 postos de recarga e 20 máquinas de autoatendimento? Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupás, levando você de ponto a ponto. E por falar em Guarupás, nós recebemos aqui uma informação que ela está fazendo uma ação para promover o bilhete único cidadão. Então, promotores entregarão os cartões nos terminais Pimenta, São João e Secap e estarão em diversos pontos da cidade. Usuários do transporte coletivo de Guarulhos poderão adquirir o bilhete único cidadão nos terminais Pimenta, São João e Secap.
e em vários outros pontos da cidade em ação promovida pela Guarupaz. Referência no setor de bilhetagem eletrônica. O cartão será entregue pronto para ser carregado nos próprios terminais, postos credenciados de recarga, ATMs e pelos aplicativos Guarupag e Citamob. O bilhete poderá ser obtido mediante cadastro simples, feito diretamente pelos promotores. Com o bilhete único cidadão, a tarifa do ônibus municipal custa R$ 4,30. E a relação a quem paga, né, a passagem em dinheiro, é em relação a quem paga em dinheiro. Além da economia, o cartão também possibilita que o passageiro usufrua do sistema de integração por até 2 horas. A ação da Guarupaz terá duração de 3 meses e tem como objetivo incentivar o uso do bilhete único, diminuindo o número de pagantes a bordo e visando a segurança dos clientes e dos operadores do transporte. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Hoje nós estamos falando sobre uma reencenação, né, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, com o Grupo Monte Castelo, contando um pouco do que esses heróis fizeram e participaram na Segunda Guerra Mundial, onde atualmente muitos descendentes ainda relembram que os seus familiares passaram. E agora nós temos um pouquinho de tempo, mas dá para nós falarmos sobre esses itens que temos aqui Da época, também, né? ali, que fizeram parte da época. Vai lá, Paulo. Esses itens, só para esclarecer, alguma coisa é original de época. A maioria é reprodução. Né? Por exemplo, essas revistas aqui, vou pegar, é uma revista produzida na época. Olha Propaganda aliada. Peraí, mas isso aqui é o Zeca? Ah, eu também falei isso pra ele, parece. Nossa, igualzinho, gente! Ô, Você pegou um Zeca. personagem igual, né? Parece o Zeca mesmo. Ó. Tá vendo, hein, Teca? Ah, que tudo! Olha aí. Puxa vida. Olha, guardar todos esses Isso anos, vinha pro né? Brasil mensalmente. Você não tinha a revista Cruzeiro, não? Tinha na época, mas só que isso era produzido nos Estados Unidos como propaganda aliada. E em português. Em português vinha a defesa para o das Brasil. Américas, Tá bom. Tá? Agora eu tô vendo balas de pistolas ali. Sim, são Pistol embalagens simulado, né? Não é Cereal. original. Isso era tipo kit de sobrevivência? Aqui nós Esse temos era. Esse é. este aqui, mas este aqui você tem sabão, os cigarros com embalagens de época, são reproduções, óbvio, cereal, material que envolve os cirúrgicos, caixa de fósforo, caneta de época, né? Diversos, não só esses, materiais desidratados, preservativos, a Até revista... Sim. Havia uma campanha Desde aquela época, você viu, intensa, Fabinho? Uma campanha Ó, intensa. campanha intensa, ó, desde 1989. Ali é um blusão de voo da FAB, também da época. O boné típico dos mecânicos, que é um boné de inverno, dos mecânicos da FAB. Né? Cassami, fica você sentado aqui, que é mais fácil você poder mostrar aqui agora que são os... Aqui é um troço interessante, o cantil de época, né? Que muita gente tirava água e colocava uísque, né? É verdade? Vinho, Fernando. Limoncello. Na Itália, né? Existia uma ração que ficou muito famosa, chamava-se ração K. Tinha várias rações. Sim. A K era isto aqui. Eram basicamente 3 embalagens. Por exemplo, breakfast, Café da manhã. Dinner. Jantar. Dinner. Isso. Jantar. e Lunch. supper. Olha, já tinha certinho o que era pra cada horário, viu? Então, por exemplo, café da manhã, a tropa lá na trincheira recebia uma caixinha, cada soldado recebia uma dessa. Ele abria aqui, O que tinha? abria. Tinha uma pílula. Não, Quero agradecer aí o José Carlos Colaruolo. Boa noite e bom programa. Obrigada. Que bom que você está acompanhando a gente. Olha, vem então mesmo. você tem aqui, ó, Ah, O que é isso? tem Chá? várias coisas. vai abrir. Olha, você tem aqui, O que é isso? geralmente podia ser carne, Ah, é aqui, ó. Porco, né? No caso, porco, Porco e e ovos. Nesse caso. Eles tinham muito, era comum, o americano Bacon e desenvolveu, ovos, no caso, né? o americano desenvolveu ovo em pó. Naquela época Na já guerra. Ovo em pó que fazia misturava com água. com água e cozinhava tudo, né? Então isto aqui, são as rações que eles recebiam. E dentro dela vinha isso aqui tudo, olha.
Por exemplo, Açúcar, café. papéis para higiene. Você tem Nescafé. É um café solúvel, mas nesse café mesmo. É nesse café mesmo. Creme. Ah, isso é um tipo um leite, vai ficar É tipo leite com café, ó. For Fósforo. tea or coffee. Então isso aqui é pra Fósforo. misturar com Barra de chá chocolate. ou café. Ah, chocolate. famoso. Aquele é chocolate. Exército Suíço. Sal. É aquele ali, ó, que é sweet. Sal. Chiclete. Chiclete. O cara tava com Ah, fome. tá Pega o chiclete, chiclete aí. vai lá, Uma amassa barrinha ele. de cereal. Barrinha de Nossa, cereal naquela época justo. já tinha, tá vendo? 4 cigarros. Se a pessoa fosse viciada, Açúcar. só 4. E aí? Isto era o Não é esse café da último manhã. que você falou Só o isso? café da manhã, Açúcar. açúcar. Açúcar, tá. Açúcar, era um café da manhã. Então, no almoço tem as suas peculiaridades e o outro também as suas peculiaridades. Não era idêntico. Sim. Esta era basicamente o consumo diário em calorias para chegar nessa ração foi desenvolvido. Sim, pensado, testado. Então, isso aí era o básico. É lógico que você tinha mais coisa. Às vezes distribuíamos, por exemplo, latas maiores, com carne, no que quer que fosse, né, de Sim, enlatados. em O cara algum podia, momento, né, Ele tivesse- poderia até 3, 4 pessoas fazer na trincheira E se chegasse também, né? Tinha que depender dos suprimentos chegarem até as linhas de frente para poder. O que chegou? Chegou carne. Então vai ter carne. Não chegou carne, é barrinha de cereal. Tem duas situações interessantes. Por exemplo, o jornal deles lá, do nosso pessoal, era o Cruzeiro do Sul, esse jornal que está aqui. O jornal O Cruzeiro do Sul, que é está na Itália. Agora, você falou uma coisa muito interessante. A logística de você levar alguma coisa numa área de guerra. Para a pessoa entender, quem está nos vendo, nós fazemos a encenação histórica para preservar a história militar brasileira. Muito lindo isso. Tá? Nós Respeito não muito. somos e não temos intenção de ser um grupo político, paramilitar, incentivador de violência e nem incentivador de guerra. Pelo contrário, a gente mostra até como era difícil e muitas vezes pesaroso você ver pessoas. Então a gente costuma contar Para isso. mantermos a paz. Em muitas demonstrações nossas, a gente recebe professores, alunos, É. e a gente conta isso. Né? Não com o intuito de incentivar, mas com o intuito de Preservar a história desses militares. Preservar. Mas, para terminar rapidamente o seu comentário, A gente tem um minutinho. lembre-se sempre de uma coisa: guerra não é armamento, não é homem, não é nada. Guerra chama-se dinheiro. Quem tem dinheiro ganha a guerra. É político. Tá? O filme, tem um filme que passou aí uma vez, em que o alemão chega, o coronel chega e mostra para o general dele: olha isso aqui, esse envelope, esse pacote que nós pegamos ontem. Ele abre e fala: é um bolo de aniversário. Ele falou: olha de onde ele veio. Ele olhou assim: veio dos Estados Unidos. Ele falou: o senhor já parou para pensar que nós estamos lutando contra um inimigo que se dá o luxo de mandar bolo de aniversário através do Oceano Atlântico? Vai ganhar a guerra. Deu para entender o que ele quis dizer? Claro. Pronto, É isso. está dito. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui É uma infraestrutura de guerra. é uma infraestrutura. É isso aí. Tá bom, olha, eu posso fazer as honras da casa? É o presidente da emissora, eu sou a diretora, então ele manda Fernando, mais. você me permite? Depois sou Paulo, eu. Só o último evento que nós vamos falar, Sim, fica à que vai ser vontade. em setembro, vai ser uma homenagem aos ítalos brasileiros e homenagem à Força a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que vai ser no Teatro Padre Bento. Não, inclusive nós vamos divulgar. Ai, antes, olha, não tem eu como sabia poder disso, dar. mas era E, ó, pra falar só no fim. Não, mas para dizer o seguinte, que é importante a gente mostrar isso para a gente poder dizer que os brasileiros realmente são muito próximos dos italianos por várias questões. Inclusive não porque lutaram contra os italianos, mas lutaram para livrar a Itália na época do regime nazista Eu vou fazer um dos pedido. alemães. Então, Eu tenho 30 segundos. Tem, o presidente deixa. Então vou usar um minuto. então vai. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu morava perto de onde é o Círculo Militar de São Paulo, isso em 1960 e pouco, eu era garoto. Eu brincava muito ali perto de Ibirapuera. Um dia, eu estou voltando para minha casa, já contei essa história várias vezes.
Eu tô lá andando, de repente eu vejo lá no meio um senhor alto, um negro alto, um terno preto, surrado, gravata, surrado, sapato e um chapéu na cabeça. Ele andava pela rua e ele berrava: por que vocês fazem isso comigo? Por que ninguém me reconhece? O que é isso? Pois fiquem, eu falava sozinho, hein? Pois saibam vocês que eu conheço Monte Castelo, que eu estive em Montese, que não sei o quê, que não sei o quê. Falei, pô, o que é isso? Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe falou: Paulo, senta aqui, do meu lado. Você sabe quem era aquele homem? Não. É um dos milhares pracinhas que foram pro outro lado combater, e quando voltaram, o Brasil não deu valor para eles. Por isso Jogou que a gente eles, tá dando. muitos acabaram morrendo, tuberculosos na sarjeta, porque diziam: contratar quem vem da guerra é contratar um neurótico. Então, essa gente, esse homem simples que atravessou o oceano, é a eles que nós aqui homenageamos. E voltaram vivos, porque muitos acabaram perdendo a vida, né? Queremos agradecer demais a presença de todos. Vocês são muito bem-vindos na TV Guarulhos. Podem voltar mais vezes. Aqui a casa é de vocês. É uma casa de lembrança da história brasileira, como vocês hoje relembraram para todos nós. Cássia Franco, muito obrigado. E agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Se você pode sonhar, Pode fazer, ó, lembre-se, vai ter um evento lá no Teatro Padre Bento. Por isso, o grande motivo de hoje estarmos juntos aqui. Domingo, eu como madrinha, o segundo encontro de carros antigos especiais, espero por você lá no Shopping Pátio Guarulhos, Avenida Rosa Molina Panóquia, 331, a partir das 8 da manhã. Leve voluntariamente 2 quilos de alimentos não perecíveis para cooperar com o conjunto habitacional do Lava. Se dá para sonhar, dá para fazer. Shake Sai, tudo de bom. Beijo, abraço, tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Eu te espero na próxima edição. Estamos aqui de segunda a sexta, às 18 horas. Fiquem agora com Guarupás, levando você.